tudo bem? Na aula anterior, nós aprendemos o que é número primo e o que é número composto. Legal, não é? Dá até para brincar muito com isso, tá bom? Você pode, quando você estiver jogando, você utilizar números primos e compostos e verificar se ele é ou não. Mas, vamos continuar resolvendo e conhecendo mais sobre eles? Na página 190, o exercício 22 diz assim: no ano de 2000, a Organização das Nações Unidas, ONU, estabeleceu 8 objetivos para o milênio. No Brasil, eles foram chamados de 8 jeitos de mudar o mundo. São eles: acabar com a fome e a miséria, a educação básica. Bom, os 8 estão aqui. Depois você lê com bastante atenção, certo? Aí na letrinha A, ele diz assim: circule um item que indica algo que você pode fazer para tornar o mundo melhor. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu escolha reduzir a mortalidade infantil. Então eu achei o número 4, circulei o 4, certo? Ele fala assim: quais são os divisores do número que você escolheu na letrinha B? Bom, eu tenho 4 na tabuada do 1, eu tenho 4 na tabuada do 2 e eu tenho 4 na tabuada do 4. Logo, isso quer dizer que o 4 divide o 1, o 2 e ele mesmo, certo? Aí, na letrinha C, ele fala para eu dizer se o número que eu escolhi é primo ou composto. Como eu escolhi o número 4 e ele tem mais de 2 divisores, logo, ele é um número composto, certo? Se eu tivesse escolhido o número 2, ele divide apenas o 1 e ele mesmo, porque só tenho 2 na tabuada do 1, 1 vezes 2, e na tabuada do 2, 2 vezes 1. Então, ele divide só apenas o 1 e ele mesmo. Logo, ele seria primo. E lembre-se, querido, se você escolheu o número 1, ele não é primo e nem composto. Então, logo quer dizer que você não vai escolher o número 1, certo? Ou você vai justificar de outra forma. Ainda na página 190, tem o Você Sabia. O Você Sabia ali, ele está dizendo para você, depois você vai ler com bastante atenção, mas ele está dizendo para você que todo número composto eu posso representar na forma de um número de fatores primos. Ou seja, eu posso pegar um número composto e representar apenas por números primos. Como isso, professora? Vamos descobrir juntos? Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho o número 12. Bom, aonde eu tenho? Qual tabuada que eu tenho o 12? Eu tenho na tabuada do 1, eu tenho na tabuada do 2, eu tenho na tabuada... Professora, você não colocou 1, porque o 1 não é primo e nem composto. E ele disse que é para eu representar em fatores primos, ou seja, em números primos, ok? Então, eu tenho no 2, tenho no 6. 6 é um número composto, então isso quer dizer que eu vou ter que decompor o 6 ainda, tá? Eu fiz decompor o 6. Em qual tabuada que eu tenho 6? Eu tenho na tabuada do 1, do 2, do 3 e do 6, mas eu quero só números primos, então eu tenho 2 e 3. E assim eu terminei a minha decomposição. Então, o 12, ele pode ser representado na forma de fatores primos. Quem são os números primos? 2, 2 e 3. Então, eu tenho 2, 2 e 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? O ponto indica multiplicação. Professor, você vai fazer de novo o 12? Eu vou. Por quê? Eu posso decompor o 12 em 3 vezes 4. É 12. Mas o 4 ainda é composto. Então, eu vou decompor o 4 em fatores primos. 2 vezes 2. Então, aqui, o 12, ele, em números primos, ele vai ser 3 vezes 2 vezes 2, certo? Na verdade, é a mesma coisa, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. É 12. Eu represento em fatores primos, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu fazer de outra coisa. Primo. 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 Composto.
composto. Ok? Aí aqui eu tenho composto, primo, e primo. Olha lá, queridos. Então, qualquer número composto, qualquer número que tenha mais de 2 divisores, eu posso representá-lo na forma de fatores primos, certo? Isso aqui são fatores primos. Fatores primos. Certo? Então, eu tenho fatores primos. Isso quer dizer que qualquer número composto você pode representar na forma de fatores primos. Depois, eu vou te dar uma dica para você encontrar vários números primos. Olha que você estiver fazendo nada, você vai treinando a sua tabuada e vai encontrando números primos. Então, para dar sequência, você responde para mim o 23, tenta fazer aí. Veja em qual tabuada você tem o 24 e tem o 30 e faça a decomposição em fatores primos, que eu já volto conferir com você. E aí, conseguiram? Fizeram a decomposição? Eu tenho certeza que sim. Confira comigo. Olha lá, o 24, eu fiz a decomposição 2 vezes 12. Aí o 12 é composto, eu fiz a decomposição 2 vezes 6. O 6 é composto, eu fiz a decomposição em 2 e 3. Então, quais são os números primos que eu posso representar o 24? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 8, 24, ok? E no 30, 2 vezes 15, 30. O 15 é composto, 3 vezes 5, 15. Então, quais são os fatores primos que representam o 30? 2, 3 e 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Viu que fácil? Aí agora, na página 190 ainda, grife o clique que ele está explicando para você. Tudo que eu falei quando você encontra o número primo e o que é número primo. E deixando claro para você que o número 1 não é primo e nem composto. Assim, queridos, nós finalizamos a página 190 e você pode ir tentando fazer aí o desafio, que eu já volto a conferir com você, ok? E aí, meus queridos, na página 191, resolveram o desafio? Ele está aqui, ó. Vamos conferir? Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó. Qual é a cor do cartão? Que tem na letrinha A. Em qual cartão você tem um múltiplo de 7? Ou seja, qual deles eu tenho na tabuada do 7? Vamos lá? Eu vou perguntar para o meu assistente aqui, para a produção, vai me ajudar. Vou fazer de conta que vocês estão aqui comigo, ok? Então eu vou perguntar lá. Responde para mim aí, produção. Qual é a cor do cartão que, na letrinha A, um múltiplo de 7? Ou seja, qual desses números aqui, desses cartões, eu tenho na tabuada do 7? Eu acho que é o azul. Ah, muito bem, você acertou, é o azul. Por que é o azul? Qual é o número que eu multiplico por 7 para dar 63? 7 vezes 9 é igual a 63, isso mesmo. Por isso que 63 é múltiplo de 7. Aí ele fala assim, qual é o cartão? Ah, agora não é múltiplo. Um divisor de 48. Queridos, ele está falando assim, ó. Qual desses números aqui o 48 divide? E a divisão vai dar exata, tá? Então, você vai fazer a divisão, tá? Vai dividir. Se eu pegar 48 e dividir por 8, vai dar 6 vezes 8, 48. Então, o vermelho, a divisão dá exata. E o 24, porque 48 dividido por 24 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, é o vermelho e amarelo. Na letrinha C, ele fala assim, olha, aqui é diferente, um número divisível por 11. Ele está falando, qual desses aqui é divisível? Ou seja,
qual destes aqui vai dividir o 11? Tá? Divisível é quando o maior divide o menor. Então, qual desses números é? O verde. Tá? Aqui, ó, é 33 dividido por 11, ok? Que vai dar 3. Aí ele fala assim, o mesmo, na letrinha C, ele fala assim, o mesmo fator de 49. O mesmo fator de 49? O que será que é isso? Queridos, aqui, ó, esses dois pontinhos indicam a divisão, tá? A divisão pode ser representada na diagonal, na forma de uma fração com um traço, quando eu tenho um traço e dois pontinhos e quando eu tenho dois pontinhos. Da mesma forma que hoje, tá? Eu tenho um pontinho para indicar uma multiplicação, 2 vezes 4, certo? Só para vocês, para tirar a dúvida aqui dos dois pontinhos. Então, 33 é divisível. Diferente, ó, 33 é divisível por 11, 11 é divisor de 33, tá, queridos? Agora, na letrinha D, ele fala assim, o mesmo fator de 49. O mesmo fator, ele tá falando assim, na tabuada do 7, tem 49? Sim, eu tenho. Então, o mesmo fator de 49 está na cartela azul, tá? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. E assim nós finalizamos o desafio. E agora que você já compreendeu, vai fazendo o 25, vai lendo ele, que eu já volto com você. No exercício 25, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, em alguns lugares do Brasil, os estudantes vendem trufas, livros, revistas e outros itens para pagar seus estudos. Observe os tipos de embalagens das trufas vendidas por Juliette. Então, ela tem embalagens com uma trufa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, ela tem embalagens diferentes, com quantidades diferentes de trufas, certo? Observe com bastante atenção, porque daí ele continua dizendo para você assim, um cliente pediu 6 trufas. Agora, ele fala assim, veja, nós vamos descobrir as maneiras que ele pode levar essas embalagens, ele pode levar as trufas. Quais dessas embalagens ele pode levar as 6 trufas, tá? Uma embalagem com quantas? Com 6, não é? Então, ele pode levar uma embalagem com 6, ele pode levar 2 embalagens com 3, ele pode levar 3 embalagens com 2, olha o que eu tô falando, presta atenção, uma embalagem com 6, 3 embalagens com 2, 2 embalagens com 3 e uma embalagem com 6. E também pode levar 6 embalagens com 1, ou seja, separado, tá? 6 embalagenzinhas com uma unidade. Viu só? Eu já volto para você entender melhor isso aqui. Vamos verificar agora, tá? Lá nós tínhamos todas as possibilidades, nós vimos no anterior, todas as embalagens possíveis. Aí ele pediu 6. Então, ó, como que ele pode levar? De 4 maneiras diferentes. Ele pode pegar 6 unitário, então são 6 embalagens com 1. Ele pode pegar 3 embalagens com 2, que vai dar 6. Ele pode pegar 2 embalagens de 3, que vai dar 6, e uma embalagem com 6. Então, existem 4 possibilidades para ele levar as trufas que ele pediu, certo? Daí, agora que nós já compreendemos, você vai responder a letrinha A, a letrinha B e a letrinha C. Me dá um tempinho que eu já volto a conferir com você. Na letrinha A do exercício 25, ele fala assim, outro cliente pediu 10 trufas, então ele pediu 10 trufas. Seguindo a mesma lógica do exemplo que nós fizemos, quais são as diferentes formas de embalar essas 10 trufas? Bom, ele pode pegar 10 embalagens com uma unidade, ele pode levar 2 embalagens com 5 trufas e ele pode levar uma embalagem com 10 trufas, certo? Entendeu? Então, você vai dizer que ele pode levar
10 embalagens com uma trufa, 2 embalagens com 5 trufas e uma embalagem com 10 trufas. Então, você está descobrindo o quê? Os divisores de 10, que são 1, 2, 5 e 10. Olha que legal! Agora, já compreendeu? Daqui a pouquinho eu volto conferindo com você a letrinha B. Na letrinha B, vamos conferir o terceiro cliente, que pediu 5 trufas. Então, usando a mesma lógica, como que ele pode levar as embalagens dele? Ele pode levar 5 embalagens de uma trufa ou uma embalagem de 5 trufas. Aí ele fala assim, quantas embalagens ele vai levar? Nós já verificamos que ele pode levar 5 embalagens com uma e uma embalagem com 5 trufas. Porque na letrinha C, ele fala assim, quais são os divisores de 5? Só tenho o 1 e o 5, porque ele só pode levar 5 embalagens com uma ou uma embalagem com 5. Tá? Então, na letrinha C, você vai dizer que os divisores de 5 são 1 e 5. Combinado? Ok. Assim, nós finalizamos a página 191. Até o nosso próximo encontro.